Então, próximo ano já está muita especulação com relação à economia do nosso país, devido a um novo presidente vai assumir com uma nova equipe, inclusive uma nova equipe econômica. E ele já havia anunciado que para cuidar dessa parte da economia do país, ele ia colocar o economista, né, dessa área, o Paulo Guedes. Então, o que o senhor acha, enquanto economista, dessa nomeação de Paulo Guedes para cuidar desse setor e também de como será esse governo na área da economia? O que é que nós podemos esperar? Olha, veja bem, a sinalização dada então por Bolsonaro para o mercado é uma sinalização extremamente positiva. Extremamente positiva é tanto que você vai ver que a Bolsa ela tem subido acentuadamente, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, e o dólar tem, de certa forma, caído. Essa sinalização é positiva no sentido que os investidores estão acreditando naquelas propostas que Paulo Guedes e o governo Bolsonaro está, então, colocando. Por exemplo, dá só um detalhe, reforma da Previdência. Ou seja, não tem como continuar o Brasil com um déficit fiscal de quase 150 bilhões de reais ao ano. É insustentável, certo? Ou seja, a cada ano a dívida interna do Brasil ela aumenta. Porque, veja bem, o governo ele financia, então, suas atividades, pode financiar suas atividades através de três coisas, então. Ele pode financiar aumentando a massa monetária, ou seja, emitindo papel moeda, certo? Quando ele não arrecada igual à sua despesa, através da emissão de papel moeda, mas isso pode significar o aumento de inflação. Ele pode, então, encontrar esses recursos aumentando os impostos, mas aí o Brasil não aguenta, porque nós temos uma carga tributária extremamente elevada, né, por volta de 40%, ou ele pode fazer isso reduzindo, então, as despesas, né, E aí é o caminho que está buscando, então, pelo menos está sendo sinalizado pelo novo governo, né? Redução da máquina administrativa, mas está sendo sinalizado principalmente naquilo que tem levado o déficit maior do Brasil, que é justamente a Previdência brasileira. Ou seja, nós vivemos num momento, isso é geral em todo o mundo, em que a expectativa de vida aumenta, né? E aí leva que constantemente tem que se fazer ajuste no que diz respeito à reforma previdenciária. E não só isso com relação à história da idade, mas existe na estrutura previdenciária do Brasil alguns nichos de privilégio. Por exemplo, na justiça, no próprio legislativo, no próprio poder executivo em alguns setores. Então, isso não pode continuar de forma alguma. Não pode continuar de forma alguma. Qual é o grande problema hoje do Brasil? O grande problema hoje do Brasil não é a dívida externa, é a dívida interna. Né? No início do governo Lula, ele pegou a dívida interna, por exemplo, por volta de 1 trilhão de reais, hoje está mais de 3 trilhões de reais. Então, todo aquele aumento do ensino superior, uma série de obras que foram feitas como? Tomando dinheiro emprestado no mercado. E essa é uma situação, a dívida nessas alturas, é uma situação insustentável. Ou seja, tem que, pelo menos, estancar isso aí. Porque todo ano está se aumentando, então, 150 bilhões de dólares, de reais, na dívida interna. Isso significa dizer, em determinado momento, uma desconfiança pode acontecer no mercado, como aconteceu ali no início do governo, no final do governo de Dilma. E aí o que foi que aconteceu? Teve que se elevar o juro e a inflação então aumenta, ou seja, uma crise generalizada, que é o que ela deixou ao final do seu governo. O Bismar, o senhor também é professor, né? Então, como é que o senhor enxerga essa chegada do Bolsonaro ao poder? Às vezes, algumas propostas dele um tanto polêmicas para a educação. Por exemplo? Se fala muito na questão dele fazer um ensino à distância, né? Um ensino fundamental à distância. Veja bem, ele tem o que nós chamamos, então, de arroubos, né? Ou seja, em determinado momento, ele coloca algumas coisas, né? Que não faz o mínimo sentido, né? E isso, durante aquele período eleitoral, evidentemente interessava em determinado momento aos seus opositores e foi divulgado.
Por exemplo, divulgou-se a história do ensino fundamental à distância. Isso não faz o mínimo sentido, né? Tanto que tem algumas coisas que ele coloca e que depois ele volta atrás, né? Então tem coisas que não tem como, faz o mínimo sentido. Desse ensino à distância, né? No ensino universitário é uma coisa que é concreta hoje no Brasil, né? Ou seja, a maior parte dos alunos brasileiros do ensino superior, eles basicamente, uma boa parte significativa, estão no ensino à distância, que é o que cresce acentuadamente. E no que diz respeito, por exemplo, o que se colocou ensino à distância, e eu não sei se ele falou ensino fundamental, mas algumas pessoas colocaram, isso não faz, para mim, não faz o menor sentido. Assim, há uma possibilidade, ele já falou em outras entrevistas, de privatizar o ensino superior. Olha, veja bem. O senhor, enquanto economista, o senhor acha que isso é viável para o país, melhorar a questão dos gastos públicos, a privatização do ensino superior? Quando ele fala na privatização do ensino, eu não entendi dessa forma. O que eu entendi, em determinado momento, eu vi em algum canto, foi mais ou menos assim, de cobrar para quem pode pagar nas escolas públicas, nas universidades federais, por exemplo, de pagar mensalidade. Eu acho isso correto. Eu acho o seguinte, eu acho que as universidades federais, ela tem que ser destinada, evidentemente, ao conjunto da população, mas aqueles que efetivamente podem pagar, devem então pagar. Por que é que o Estado, por exemplo, ele tem que financiar que por exemplo, os melhores cursos de medicina no Brasil, eles são federais, certo? Eles são públicos. Por que é que tem que financiar? O Estado tem que dar de graça para uma pessoa que pode pagar. Que quando, na realidade, esse dinheiro ele serviria não só às universidades, mas ele serviria, por exemplo, ao ensino secundário. E eu estou colocando isso, e eu, inclusive, por exemplo, eu tenho uma filha que foi formada na Universidade Federal. Uma Universidade Federal, mas é o que coloca, então, aí. Mas eu acho justo que se cobre, daquelas pessoas que podem pagar. Eu não acho injusto de forma alguma. Agora, quem não pode, tem que dar, o Estado tem que dar comida, moradia e ensino gratuito e até bolsa essa pessoa que não possa, então, sobreviver, né? Dentro de uma universidade, se não tiver a ajuda do Estado. Então, isso o Estado tem que fazer. E as pessoas que podem pagar, devem, então, pagar efetivamente. Não acho isso de forma nenhuma absurda. Até porque isso, de certa forma, já acontece na universidade. Por exemplo, quem é que mora de graça na universidade? A universidade tem as suas residências para os alunos carentes. Quem é que mora de graça na universidade? Quem não pode pagar. Está certo, está corretíssimo. E quem pode ter condições de alugar um apartamento, uma casa fora, não tem que estar morando, tomando o lugar de quem não pode, de jeito nenhum. Então, eu não vejo um absurdo de forma alguma, que isso já é feito na universidade. Quem é que deva ter a gratuidade no restaurante universitário? Quem não pode pagar. E é assim já na universidade. Quem pode pagar não tem que ter direito a restaurante universitário. Da mesma forma. Ou seja, não é uma coisa absurda isso que ele colocou, no sentido de cobrar para as pessoas que podem pagar o ensino superior. Eu não vejo isso como uma coisa absurda de forma alguma. E aí é o seguinte, ou seja, tem que tirar dinheiro de algum canto. E aí, efetivamente, está se fazendo o que nós chamamos, então, de justiça social. No sentido de você tem que colocar à disposição das pessoas, ou daquelas pessoas que não podem pagar. Os que podem pagar, têm que pagar.